família e vão para um lugar numa incógnita, sem saber exatamente o que vai acontecer lá. Eu tenho visto muita gente fazer isso nesse tempo todo. Eu tenho visto muitos missionários fazendo missões com os joelhos. Eu tenho visto pessoas, crentes nas igrejas, que também são missionários, orando. E com movimentos de oração, como fizemos agora aqui, e também pessoas que oram e incentivam outros a orar, enviam e-mails, falam pelas redes sociais, chamando as pessoas para orar por missões e oram por missões. São pessoas que fazem missões com os joelhos. Agora, irmãos, eu tenho entendido que o mais importante de tudo é fazer missões com a alma. E hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa alma fazendo missões, a nossa alma sendo uma alma missionária. Porque é possível alguém fazer missões com as mãos e não fazer missões com a alma. Fazer missões com os pés, com os joelhos e não fazer missões com a alma. E não pregar o evangelho com a alma. E não alcançar as pessoas com a alma. Eu quero lembrar que alma é o que somos. Nós somos alma. Nós somos almas. Nós temos um espírito em nós que um dia sairá de nós. É o espírito de vida. Eu não estou falando do Espírito Santo, eu estou falando do espírito humano, o espírito que impulsiona a vida, aquele espírito que Deus soprou em Adão, quando formou Adão, Deus soprou nele um espírito de vida. Nós temos esse espírito em nós. Nós estamos num corpo que nos foi dado, que foi formado. Lá no ventre de nossa mãe foi concebido, que é essa parte nossa visível. Mas nós somos alma. Lá em Gênesis está escrito que Deus fez o homem uma alma vivente. Então nós somos alma. É a alma que é eterna. É a alma que vai para o céu. É a alma que vai para o inferno. Daqueles que a alma, infelizmente, não for perdoada dos seus pecados. Então nós somos uma alma, essa alma não acaba. A alma então é a essência da vida, é a nossa própria vida, é o que nós somos alma. Então eu quero pensar, olhando nesse texto da vida de Paulo, sobre uma alma missionária, porque quando eu olho para Paulo eu vejo uma alma missionária. É verdade que Paulo fazia missões com as mãos, porque ele diz na carta aos Coríntios que ele não era pesado a ninguém, ele trabalhava com as próprias mãos, ele construía tendas, ele fabricava tendas, ele vendia tendas para poder com isso manter-se e manter o trabalho que ele fazia. Bem, é verdade que ele recebia ofertas de algumas igrejas, de alguns irmãos que apoiavam o seu ministério, mas ele queria fazer missões, ele queria ter a alegria de ele contribuir com as suas mãos para a alma missionária. Então Paulo fazia missões com as mãos, ele também fazia missões com os pés. Não preciso falar muito, é só ler o livro de Atos, você encontra ele fazendo 3 viagens missionárias, uma 4ª viagem para Roma, onde ele foi preso, onde ele viveu os últimos momentos da sua vida, e onde ele deu testemunho até na alta corte de Roma, do Evangelho, foi onde ele pregou no auge da sua ministração, foi lá em Roma, o centro do mundo naquela época. Então ele ia em todos os lugares, então ele fazia missões com os pés, ele fazia missões com os joelhos. Eu lembro da carta aos Filipenses que ele fala, minha oração por vocês, da carta aos Colossenses que ele também diz, eu oro constantemente para que o amor de Deus em vocês cresça cada dia mais. Então ele fazia missões também com os joelhos, mas o que ressalta na vida de Paulo é que ele fazia missões com a alma, ele tinha uma alma missionária, ele é um modelo de alma missionária. Eu penso que quando ele diz assim para a igreja, para nós, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo, ele está indo numa profundidade, ele não está falando de uma imitação rala, superficial, de ações apenas, de comportamentos apenas. Ele está falando de uma imitação interior, conforme ele mesmo escreve em Romanos 8:29, para que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. A imagem de Jesus não é da ação de Jesus. Deus não está querendo que ninguém vá para a cruz, morra na cruz, receba a coroa de espinho na cabeça, seja chicoteado. Não é isso, não é a imagem de Jesus na cruz, mas a imagem de Jesus interior, da alma de Jesus. E Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, eu me conformei à imagem de Cristo, se conformem à minha imagem. Ele não está dizendo, viajem por todo mundo e preguem o Evangelho.
ministério com isso. Ele não está dizendo isso conforme eu faço. Era um ministério específico dele. Ele não está dizendo, trabalhem com as mãos, façam tendas e vendam essas tendas. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é conforme a alma de vocês, conforme a minha alma é conformada à alma de Cristo. Ou seja, sejam interiormente como eu sou, assim como interiormente eu sou como Cristo é. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Paulo está nos chamando a esse comprometimento de alma com a obra do Senhor, com o trabalho do Senhor. A alma de um missionário. É isso que eu quero pensar com vocês, porque eu leio esse texto e refletindo, não apenas na leitura superficial, mas na reflexão sobre esse texto, eu percebo como que é o interior de um servo de Deus que atende a Jesus na sua ordem imperativa de pregar o Evangelho. Como que é a alma dessa pessoa que está conformada a Cristo, que está conformada a Paulo, que é imitador de Cristo porque também é imitador de Paulo. Percebam aqui no texto que a cidade onde Paulo está é Atenas. Ele foi enviado pelos apóstolos, por alguns irmãos. Quando ele estava em Bereia, ele foi enviado para Atenas, na Grécia. Uma cidade litorânea. Ele foi enviado para dar um tempo. Na verdade, ele foi enviado para descansar. Ele foi enviado para sair do foco. Ele foi enviado para Atenas não em uma missão, mas em uma recuperação, em uma restauração. Paulo estava vivendo, é muito difícil pensar na cronologia bíblica, nas etapas de tempo e falar isso com precisão. Apenas temos algumas ideias sobre isso. Mas, baseado nessas ideias, nós compreendemos que no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo se converteu, ele se encontrou com Jesus. E no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, ele foi comissionado, ele teve um chamado para atender um ministério específico. Basicamente, do capítulo 9 até o capítulo 13, no seu processo de conversão, isso durou mais ou menos 14 anos, da conversão até o chamado. Do chamado dele no capítulo 13 de Atos até esse momento, no capítulo 17, são mais cerca de 7, 8 anos que se passam. Então fazem 22 anos, aproximadamente, que o apóstolo Paulo é um convertido. E fazem 8 anos que ele está no ministério. Ele está trabalhando todo esse tempo e a vida dele não foi fácil, da sua conversão até esse momento no capítulo 17. Já começando pela própria conversão, quando foi vista com desconfiança por todos os cristãos daquela época. Afinal de contas, quem era Paulo antes de se converter? Um perseguidor da igreja, o Saulo. Aquele que andava de um lugar para outro com o prazer de matar ou de dar ordem para que matassem cristãos. Ele estava lá quando Estevão, o moço Estevão, menos de 20 anos de idade, um moço temente a Deus, estava sendo apedrejado. A Bíblia diz que Paulo estava lá do lado, estava lá como testemunha, estava lá participando daquilo, aprovando aquele momento. Ele era um perseguidor da igreja. E quando chega a notícia que ele se converteu, já pensou se eu te der a notícia que sentado do teu lado está o maior assassino que já existiu na face da terra? Dá uma olhada. Você pensa que o João era pinta boa, Alexandre? Fala que você o ama, João. Fala para ele. Você nem sabe quem foi esse cara, viu, Alexandre? O Alexandre até deu uma encolhida assim para o outro lado. Não sei se foi intencional. Mas, de repente, aquele que era o maior perseguidor da igreja está lá no culto. E está lá com os irmãos estão olhando para ele assim meio de lado, cada um segurando assim a carteira, tomando cuidado, pensando, será que esse cara está aí mesmo convertido ou ele veio aqui para matar a gente? Porque ele tinha feito isso a vida inteira, e isso era notório, era conhecedor de todos. Então Paulo, ele não foi assim aceito com naturalidade na igreja. Olhares de desconfiança estavam sobre ele o tempo todo. 14 anos ele esteve ali, até que o Espírito reconheceu e disse, separem-me Paulo
e Barnabé para a obra que eu tenho preparado para eles. Ali foi o começo, eu acho que o começo não, ali foi a conclusão de um processo de aceitação da igreja. E nesses 14 anos, eu imagino que interiormente o apóstolo Paulo sofria, ele padecia, porque não era fácil. Por mais que ele estivesse vivendo o amor de Cristo na vida dele, ele sentia a rejeição, ele sentia a desconfiança, ele sentia que as pessoas olhavam para ele de lado, que Pedro, os demais apóstolos estavam assim meio espertos com ele. O único que cercou ele logo no começo e o abraçou foi Barnabé. Barnabé o abraçou logo de cara, acreditou na salvação. Seja um Barnabé, seja essa pessoa que acredite na salvação de quem chegar do teu lado, seja essa pessoa que olha para o irmão que está do teu lado e acredita na salvação dele, confia que ele é uma pessoa restaurada, regenerada. E se por acaso você algum dia se equivocar, ou algum dia você acreditou e não é verdade, não desanime de acreditar, porque alguém pode não ser salvo, mas outro vai ser salvo. E você precisa ser o Barnabé que está acreditando na salvação das pessoas. Barnabé foi o único que se aproximou de Paulo, que aceitou Paulo, que acalentou Paulo nesse momento inicial da sua vida com Deus, nesses 14 anos iniciais. Aos poucos ele foi se integrando à igreja. Quando chegamos em Atos 13, lá em Antioquia, a igreja está reunida em oração e o Espírito Santo separa dois homens para o ministério. Eu já disse para vocês, Barnabé e Paulo. Os dois são separados para a obra missionária. E as coisas não foram fáceis para o apóstolo Paulo nesse período. Se você olhar aqui em Atos mesmo, você percebe que um pouquinho antes, no capítulo 16, Paulo passa por uma situação de conflito muito grande lá em Filipos, na cidade de Filipos, também na Grécia. Ele passa um momento muito difícil lá, como fruto da conversão de uma mulher que antes tinha um espírito de adivinhação. Os que ganhavam, tinham lucro material com aquela mulher pela adivinhação, perderam o lucro, então perseguiram Paulo. Paulo foi preso, ele foi preso com Silas. E na prisão ele é açoitado, ele é castigado, ele é maltratado. E ele sai de Filipos e de lá ele vai para Tessalônica. E quando chega em Tessalônica, da mesma forma, ele é perseguido, ele foge de Tessalônica. Os irmãos mandam ele embora, pelo amor de Deus, vai embora daqui, vão querer te matar. Ele foge de Tessalônica, ele vai para Bereia. Ele chega em Bereia e lá em Bereia acontece a mesma coisa. Ele prega, pessoas se convertem, existem invejosos. Na verdade é Satanás que está atuando contra a vida de Paulo, usando pessoas, evidentemente, mas atuando contra Paulo. E esses invejosos perseguem Paulo, atacam Paulo, ele foge de Bereia. E é nessa hora que os irmãos se reúnem e falam, poxa, 22 anos nessa luta, está na hora dele descansar um pouco, está na hora de ele ir para um lugar melhor. E aí ele vai para onde? Mandam ele. Agora não é ele que decide, agora não é o Espírito Santo que fala, agora é a igreja. Agora são os líderes da igreja que falam, ele merece, ele precisa de um refúgio, ele precisa de um descanso. Reparem que está escrito no versículo 14 do capítulo 17, que imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral. Vai para a praia, meu filho. Vai para o litoral, vai descansar. Você está precisando de uma temporada, de um veraneio. Você está precisando de um refrigério. Foge um pouco desse caos todo que você está vivendo. Fazem 22 anos que você sofre. Primeiro sofrendo entre os irmãos que não acreditavam nele. Depois sofrendo diante daqueles outros que o perseguiam, os opositores da obra de Deus. Então ele está sofrendo todo esse tempo. Os irmãos reúnem e mandam ele para o litoral para ele descansar. E ele vai para o litoral, ele vai lá para Atenas. E dizem para ele, fica lá e esperando que Silas e Timóteo cheguem. Olha lá, com instruções, versículo 15. Levaram ele até Atenas com instruções. Disseram para ele, espere lá que nós vamos mandar Silas e Timóteo se juntar a você. Eles dois vão lá também depois. Então Paulo não está aqui numa missão. Ele não vai numa missão. Ele vai para um período de descanso. Ele vai para um período de lazer. Essa era a ideia dos discípulos de enviar Paulo. Vai refrigerar lá, Paulo. Põe tua bermuda, teu chinelo e descansa um pouco. Ele descansou. Quem tem uma mão missionária, um pé missionário, um joelho missionário, descansa às vezes. Para às vezes. Agora, quem tem uma alma missionária não consegue parar.
Mesmo quando vai para o litoral, não consegue parar. Mesmo quando dão para ele um presente de lazer e descanso, não consegue parar. É a alma missionária. Você já viu, tem pessoas que têm a mão missionária. Eles contribuem com missões, mas aí de repente ele viaja, vai descansar, ele esquece da contribuição. Ele estava olhando o quadro, tem irmãos que estão com a mão missionária desde o ano passado lá. Tem irmão que se comprometeu lá com o sustento missionário, falta 2% para terminar. E já fazem meses que falta 2%. Esqueceu, porque a mão missionária esquece. A mão missionária às vezes negligencia, a mão missionária para de fazer o que começou, a mão missionária dá um intervalo, dá um período paralisado. Isso é a mão missionária. Até quem tem joelho missionário não ora assim toda hora. Eu não consigo orar toda hora por missões. Então não tem essa continuidade. E assim por diante. Agora quem tem a alma de missionário é diferente. Quem tem a alma missionária tem uma postura missionária. E quando eu leio esse texto que nós lemos no começo e medito nele, eu percebo em Paulo mais do que mãos, pés ou joelhos missionários. Eu vejo alma missionária. Diante desse contexto todo que eu apresentei, ele chega a Atenas. E vamos ver agora como é que fica uma pessoa, como é que age uma pessoa, quais são as características de uma pessoa que tem a alma missionária. Primeira situação que eu percebo aqui. Esse alguém tem uma ampla visão do mundo espiritual. Quando Paulo chegou lá, ele percebeu quais eram os demônios que estavam dominando a cidade de Atenas. Ele não foi lá para fazer essa leitura espiritual. Ele, em outros lugares que ele foi, ele fez a leitura do mundo espiritual. Mas em Atenas ele foi enviado não para ler o mundo espiritual, mas para descanso. Só que ele chega e automaticamente ele já vai lendo o mundo espiritual. Ele vai vendo o que ninguém vê. Ele vai conhecendo o que ninguém conhece. Irmãos, nunca você vai ligar a televisão no noticiário e vai ouvir um repórter dizendo assim: a cidade de São Paulo foi infestada nas últimas semanas por umas potestades malignas. Elas invadiram as regiões celestiais e é por isso que está havendo tanto crime na cidade. É por isso que está havendo tanto abuso de menores na cidade. É por isso que a corrupção está nos meios governamentais, porque uma potestade ligada à corrupção chegou numa nuvem nas regiões celestiais e parou sobre a cidade de São Paulo. Você nunca vai ouvir isso no noticiário, vai ouvir no rádio, vai ler no jornal, porque o mundo não lê o mundo espiritual. O mundo não conhece o mundo espiritual. E quem não tem a alma missionária corre o risco de também não ler o mundo espiritual e não entender que as coisas que acontecem no mundo físico são decorrentes do mundo espiritual e não perceber o demônio que chegou na nuvem para quando ele começar a agir, falar: peraí, ele não vai me usar, minha boca, minhas mãos, meus pés não vão ser usados por esse demônio. Eu percebi qual é a estratégia dele, eu sei o que ele está planejando nesse lugar, nessa situação, e eu não vou permitir, pelo contrário, eu vou resistir a ele, eu vou fazer oposição a ele. Paulo chega em Atenas. Eu já tive o privilégio de passar em Atenas nessas viagens que a gente faz para Israel, e eu creio que nós vamos passar de novo agora em novembro com um grupo que vai para Israel. Eu já vi a cidade, ainda hoje é uma cidade bonita. Naquela época era uma cidade muito mais bonita do que hoje, mas ainda é uma cidade bonita, é uma cidade bacana, é uma cidade com atrativos, é uma cidade com referência para turismo. E Paulo podia chegar encantado, né? Assim que a gente faz quando a gente viaja, a gente vai para um lugar viajar, a gente já quer saber, já pega o roteiro dos pontos turísticos, a gente já quer saber onde que é o lugar melhor para passear, onde é o lugar melhor para descansar, para comer, qual o melhor hotel para dormir. A gente já quer saber essas coisas quando chega num lugar diferente. Paulo chega em Atenas e ele não está olhando essas coisas que todo mundo vê. Ele está além do mundo espiritual. Se você quer alimentar, construir, viver uma alma missionária, leia o mundo espiritual. Busque desesperadamente o maior dos dons para a gente viver nesse mundo, para a gente praticar as coisas nesse mundo sem se enrolar com esse mundo. Sabe qual é o maior dos dons? O dom de discernimento de espíritos, a capacidade de perceber espiritualmente o que está acontecendo, para que no mundo físico a gente não se complique. Muita gente se complica no mundo físico porque não lê o mundo espiritual,
não compreende o mundo espiritual. Quando não lê o mundo espiritual, se complica na família, no trabalho, na igreja, consigo mesmo se complica. Por quê? Porque os demônios estão nas regiões celestiais lutando e nós temos que lutar contra eles. Eles montam estratégias, fazem planos e começam a desencadear esses planos. E muitas pessoas só sabem o que os demônios estão fazendo quando o leite já foi derramado, quando o problema já aconteceu, quando a derrota já veio, quando o caos já foi estabelecido. A igreja do Senhor precisa de gente que perceba os planos de Satanás quando esses planos ainda estão no laboratório do inferno, quando o diabo ainda está pensando nesses planos. Quem lê o mundo espiritual já descobre o que o diabo pensa em fazer e já destrói e desbarata todo o exército de Satanás. É isso que a igreja está precisando, de gente com essa alma missionária, de gente que saiba ler o mundo espiritual. Agora, se prepare, quando você lê o mundo espiritual, você não vai ser entendido por ninguém. Paulo fala isso aos Coríntios. Ele diz, porque aquele que é espiritual, aquele que discerne espiritualmente todas as coisas, não é discernido por ninguém. Não é discernido por ninguém. Eu resolvi um tempo atrás responder um desses artigos que vem no noticiário, e a gente tem oportunidade de fazer o comentário, né? E eu comentei dando uma conotação espiritual a uma situação física que estava acontecendo. Mas o que eu recebi de resposta, dizendo, você é louco, você acredita em ET, você acredita em Papai Noel, porque depois você fala, nem adiantava, eu fui falar japonês, para quem não entende nem português, eu vou falar japonês. Então eu fiz um comentário espiritual de uma situação física, fui bombardeado de questionamentos, mas isso não acontece só no mundo, acontece na igreja também. Quando você lê o mundo espiritual, você não vai ser entendido. Porque a maioria das pessoas não estão entendendo, porque elas não têm uma alma missionária. Cada um tem que cuidar de si para ter essa alma missionária. Então as pessoas não têm essa alma missionária. É com a alma missionária que a gente tem o discernimento do mundo espiritual. Então a gente vai fazendo a leitura. Paulo chega lá e ele lê o que está acontecendo e que os olhos humanos não estão vendo. Ele percebe, ele tem uma visão clara da realidade do mundo espiritual. Então esse é o primeiro aspecto de uma alma missionária. Estou cansado hoje. Será que é o peso da idade? Segundo aspecto dessa alma missionária. Ele é decorrente do primeiro. Quando se faz uma leitura do mundo espiritual, é impossível não viver indignado. É impossível. Você pode rir, pode descontrair, pode brincar às vezes, mas é impossível não ser tomado por indignação contínua. Indignação não é uma simples revolta ou raiva, é outra coisa. É um não conformismo. É uma não aceitação. Quando alguém lê pelos óculos, pela lente de Deus, o mundo espiritual, nasce uma indignação. Veja aqui em Atos, vamos voltar à Bíblia. No mesmo capítulo 17, no versículo 16. Enquanto Paulo estava esperando por Silas e Timóteo lá em Atenas, ficou profundamente indignado. Olha lá, por que ele ficou indignado? Porque ele viu o mundo espiritual. Ele percebeu que não eram só bonecos de barro que tinham dentro das catedrais do Areópago e das coisas lá em Atenas. Não eram apenas enfeites decorativos ou representações de mitologias gregas que estavam ali naqueles lugares. Ele viu demônios, ele viu ídolos, e ele mesmo escreve na carta aos Coríntios e diz, quem é o ídolo nesse mundo? Ídolo é um demônio. Ora, então ele vê os demônios naquela cidade. Quando ele vê os demônios agindo naquela cidade, plantando a idolatria no coração das pessoas, ele fica profundamente indignado. Por isso que eu disse que é reflexo da primeira característica. A segunda, nasce uma indignação
com o pecado. O pecado causa mal-estar em Paulo. Não que ele pecasse, mas não era o pecado dele, o pecado dos outros causava mal-estar nele, deixava ele inconformado com aquela coisa. E ele sentia uma repugnância tão grande por aquele pecado que ele tinha que fazer alguma coisa. Ele não podia se acomodar, ele não podia ficar lá só esperando. O que ele estava fazendo? O versículo diz, ele estava esperando chegar Silas e Timóteo. Ele tinha sido enviado para o litoral, ele estava esperando chegar Silas e Timóteo. Deus não tinha mandado ele ir para lá, ele não tinha planejado ir para lá. Então ele estava sem missão específica, só que ele leu o mundo espiritual. Quando lê o mundo espiritual, não tira férias. Mesmo quando sai para descansar e vai para a praia, lê o mundo espiritual na praia. Entende o que está acontecendo na praia. Entende o que está acontecendo naquela região. E Paulo vive isso, entende isso, fica indignado com isso, tem um mal-estar por isso, tem uma repugnância por isso, porque ele vê um mundo espiritual horrível. Ele não vê uma cidade voltada para Deus, gente de paz, gente de bem, gente honesta. Ele não vê isso, ele vê o reflexo do mundo espiritual malignizado. Então, ele se move com angústia, com uma certa até ira, aquela ira que nós estamos autorizados a ter, que não afeta o nosso emocional para dominar-nos, mas que ela dura um tempo, depois ela acaba. Mas ele teve até ira. Ele passou por essa ira, por essa angústia, quem sabe lágrimas na sua oração que ele fez lá, ou pelo menos lágrimas na sua alma, rodearam e inflamaram ele, e ele tinha que fazer alguma coisa. Agora, quando a pessoa até consegue ler o mundo espiritual, e fica indignado com o mundo espiritual, e não faz alguma coisa, ela vai para um outro caminho, que vai estagnar a espiritualidade dela, e que vai cegá-la espiritualmente no futuro. Hoje ela está lendo o mundo espiritual, ela está percebendo o que acontece, ela está se indignando, mas se ela não faz nada, então ela começa a se acomodar a esse mundo espiritual. Duas coisas acontecem com essa pessoa que não faz nada quando lê o mundo espiritual. Primeiro, uma impotência. Começa a se sentir incapaz de fazer qualquer coisa. E isso leva ela a aceitar a coisa como está. Então ela vai para o segundo passo. Ela se conforma. Ah, é assim mesmo, né? O mundo está desse jeito mesmo. Não, o que adianta? Uma andorinha só não faz verão, né? O que adianta eu ficar lutando? Eu estou vendo um problema ali no meu pequeno grupo, no Gêmeos estabelecido. Eu estou lendo o mundo espiritual ali dentro. Eu estou vendo que está nascendo lá uma contenda, ou um desamor, ou uma indiferença, ou uma frieza. Eu estou lendo o mundo espiritual. Mas o que adianta eu querer fazer alguma coisa aqui? Ninguém quer nada, é assim mesmo. Ah, deixa, eu não vou me comprometer. Aí começa aquela impotência pelo pensamento. Do que adianta eu fazer alguma coisa? Gera um conformismo. E daqui a pouco a pessoa se adequa àquela situação e ela começa a perder a visão espiritual. Aí ela começa a já não enxergar mais o mundo espiritual como é. Ela fica cega, ela fica míope, ela perde a sensibilidade do mundo espiritual. Por quê? Porque ela não fez nada. Então, mesmo quem tem a visão do mundo espiritual, quem tem a indignação, não está salvo. Porque se dessa visão e dessa indignação não nascer alguma coisa, não vier uma ação, não acontecer algo, então há um revertério. E aquilo que era uma indignação acaba virando um conformismo. E aquilo que era uma visão acaba virando uma cegueira. Aquilo que percebia acaba não percebendo mais, e começa a ficar tudo muito natural. É por isso, irmãos, que muita gente vai se acomodando a certos pecados dentro de casa, a certos pecados dentro da igreja, a certos pecados no interior da pessoa, porque quando ela percebe e discerne o que está acontecendo, e ela até se revolta, eu não aceito ser assim, pecar desse jeito, mas não faz nada, não tem nenhuma atitude, aquilo vai se conformando a ela, e daqui a pouco passa a ser algo natural para ela, uma situação absurda para ela passa a ser comum, uma coisa que quem tem a visão espiritual olha e fala, que absurdo, como é que pode agir assim, fazer assim? Mas ela acha que é normal aquilo, porque se acomodou ao mundo espiritual, perdeu a visão espiritual. Então precisa fazer alguma coisa. Paulo é impulsionado a agir.
E Paulo. Versículo 17. Por isso, o que ele fazia? Cara encrenqueiro está aí. Até nas férias ele discute. Vocês lembram da cronologia que eu expliquei para chegar nesse momento? Vocês lembram que eu falei que lá em Filipos ele saiu corrido, ele foi para Tessalônica, teve problema em Tessalônica, saiu corrido, foi para Bereia, teve problema em Bereia, saiu corrido. Todo lugar que ele chegava, ele lia o mundo espiritual, ele começava a agir em relação ao mundo espiritual. Aí começava a cara feia, perseguição, gente emburrada com ele, gente brava, gente querendo matar ele. Uma hora tinha que pegar ele por dentro de um cesto e descer ele lá de cima no cesto, ele sair correndo, fugindo da cidade, porque queriam acabar com ele. Não tinha jeito. Agora mete bermuda, Paulo. Vai descansar 22 anos. Pergunto para o João, 22 anos não merece uma semana de férias, irmão? Fala para mim, 22 anos não merece uma bermudinha, um chinelinho, uma havaiana no pé? Não merece. Uma água de coco. 22 anos. Primeiro dia que ele chega nas férias, ele já está discutindo. Primeiro dia que ele chega em Atenas, lá no litoral, ele já está discutindo com pessoas. Isso é uma alma missionária. E não é só discutindo, não. Olha agora no versículo 18. Aí aparecem os caras que não acreditam na ressurreição. Qual é o assunto que ele vai tratar? A ressurreição. Epicureus e estoicos. Aí ele vai falar sobre ressurreição. Ninguém conhecia Paulo lá em Atenas. Já estão chamando ele de tagarela no versículo 18. O que está tentando dizer esse tagarela? 22 anos falando e discutindo, agora que ele tem que ficar quieto e tomar água de coco, lá está ele falando de novo e discutindo de novo. E já estão falando, esse é um tagarela. Vai na sequência aí do versículo 18, já indo para o final. Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Ele não podia só falar de Jesus. Ali estava cheio de estoicos e epicureus. Um pessoal que não acreditava em religião, em ressurreição de jeito nenhum. Se falasse de Jesus, eles até iam ouvir e dizer, não, ele teve uns ensinamentos profundos. Outro dia eu estava numa sauna e o cara na sauna falando, puxa, eu li uma coisa de Dalai Lama maravilhosa. Dalai Lama escreveu assim, amai-vos uns aos outros. Eu olhei para ele. Imagina a cena, eu acho que ele pegou a fonte errada. Ele só copiou. Aí eu expliquei para o cara, mas é ignorância, o cara não sabia, ele leu lá no livro, faltou eu, faltou você. A gente não chegou nele antes para dizer que foi Jesus que falou isso, então ele achava que era o Dalai Lama que tinha dito. Faltou a gente e chegou o livro do Dalai Lama antes nele. Então ele estava na ignorância, expliquei para ele. Mas aqui, Paulo podia falar de Jesus, dos ensinamentos, das parábolas, de tudo, mas ele fala do quê? Ressurreição. Ele sabia que esses caras aqui não acreditavam em ressurreição. Aí ele vai lá e fala ô encrenqueiro. Ô cara encrenqueiro. Quem tem alma missionária não tem como ficar quieto. Quem tem alma missionária é profeta. Profeta não é bajulador. Profeta não é gente que age com demagogia. Profeta fala o que tem que falar. Profeta prega o que tem que ser pregado. Profeta denuncia o erro. Profeta acusa o erro. Declara o erro. E Paulo mesmo nas férias, ele não tira a sua alma. Ele vai com a sua alma nas férias. A sua alma é missionária. E todas essas características estão dentro da vida dele. Fazem parte da vida dele. Como que ele vai deixar de lado para tirar férias agora? Como que ele vai deixar de lado? No passado, hoje não. Mas lá no passado, às vezes... internet, tá ligado? A gente sai de festa e a Leonor fala assim, pô, você não para de falar da igreja, das coisas da igreja? Não tem jeito! Não dá para tirar a alma missionária e pôr no cabide. Quem tem alma missionária, ela o acompanha. Na verdade, ela o dirige. Ela está com essa pessoa. Ela é essa pessoa. E Paulo está lá discutindo e pregando, porque ele não consegue ficar
quieto. Ele usa de todos os recursos que ele tem. Ele usa da oratória, ele usa do conhecimento, ele usa do conhecimento teórico, ele usa do discernimento de espírito, ele usa tudo que ele tem para discutir e para pregar. Bom, pode parecer muito complicado isso de ter alma missionária, porque você faz uma leitura de um mundo espiritual que as pessoas não leem, não veem, não entendem. Você fica indignado, você vai na festa de aniversário e fica indignado. Onde já se viu isso? Você vai numa festa de comemoração e fica indignado. Está todo mundo festejando, todo mundo é feliz, todo mundo está contente. Você fica indignado porque você está fazendo uma leitura espiritual, você está percebendo algo no mundo espiritual. Você nota, às vezes, um espírito de lascívia. Você percebe que tem uma potestade agindo de confusão ali. E aí se indigna. Então, parece que não é fácil. Parece que é muito difícil ter essa alma missionária. E, na verdade, tem até uma certa dificuldade você ver o que ninguém está vendo. Você falar o que ninguém quer ouvir. Mas tem uma produtividade tremenda. Façam esse exercício depois. Peguem o livro de Atos. Veja esses trajetos de Paulo. Bereia, Tessalônica, Filipos, aqui em Atenas e outros que eu não citei nessa mensagem. Você sempre vai encontrar que ele foi perseguido, atacado, mas alguns abraçaram a fé. Mas alguns se converteram. Mas alguns se agregaram à igreja. Aleluia. É no meio de toda essa dificuldade que vem a frutificação daquele que tem a alma missionária. No versículo 34, tem essa referência. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Sempre vai ter resultado. Vamos aplaudir o Senhor pela sua palavra. Bendito seja, Senhor, o teu nome, pela revelação da tua palavra que chega à nossa vida, que nos dirige e nos abençoa. Muito obrigado, Pai, pelo poder do nome de Jesus. Ministério de louvor, curva a sua cabeça. Eu quero ter um instante com Deus, teu favor. Senhor, eu preguei a tua palavra aos irmãos aqui. E eu não confio na minha capacidade de pregar. Eu acredito na ação do Espírito Santo. Eu sei que quem revela a Bíblia não sou eu, é o Espírito do Senhor. E o Espírito revela na vida daqueles que o têm. Por isso eu oro nesse momento pedindo que a tua palavra seja enraizada nos corações dos irmãos pela operação do Espírito Santo. Que a revelação completa da palavra venha sobre eles e a aplicação da palavra, acima de tudo, venha se revelar de forma artesanal na vida de cada um, conforme a tua vontade. Senhor, eu consagro essa mensagem em favor do reino do Senhor, da obra do Senhor e dessa igreja local. Abençoa os irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, Jesus.